Salve pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Plantão TC e é claro que aqui você confere tudo que foi destaque na última semana lá no tudocelular.com. Nessa edição nós vamos falar sobre o lançamento global da linha Redmi Note 14, dos vários vazamentos envolvendo a família Galaxy S25 e também do aumento de ICMS no Remessa Conforme. Sem mais introdução, bora lá ficar bem informado. Em votação realizada na última semana, a Anatel resolveu anular algumas das regras de direitos dos consumidores, atendendo a pedidos das operadoras. Com isso, as operadoras de telefonia, internet e TV por assinatura agora podem mudar o preço do plano no meio do contrato. Além disso, a migração automática de planos até segue sendo liberada, mas agora as operadoras não são obrigadas a migrar o consumidor para um plano de igual valor ou menor. A única exigência agora é de que o consumidor precisa ter concordado previamente. Outra alteração aprovada pela Anatel inclui o reajuste do plano, que não fica mais restrito à data de contratação. Por fim, originalmente o regulamento proibia cobranças durante a suspensão parcial dos serviços por inadimplência e determinava que as operadoras mantivessem o recebimento de ligações e SMS por 30 dias, mas isso será mudado. Comentando o assunto, o IDEC criticou as modificações feitas pela Anatel, uma vez que elas podem abrir brechas para práticas abusivas das operadoras. As mudanças entram em vigor a partir de setembro de 2025, mas entidades de defesa do consumidor devem recorrer ao judiciário para anular as alterações. Vamos falar de iPhone? Mais especificamente o iPhone SE de quarta geração, que deve ser lançado oficialmente em meados de março de 2025. Segundo informações liberadas nesta semana, o celular menos caro da Apple deve trazer uma nova abordagem de design, abandonando de vez aquele visual retrô do iPhone 8. Fontes dizem que o celular será mais parecido com o iPhone 14, entregando ainda tela OLED com entalhe tradicional, câmera traseira principal atualizada para 48 megapixels, chipset de última geração e modem 5G proprietário. Por enquanto, a empresa não comenta o assunto, mas tudo indica que 2025 será o ano em que a Apple finalmente se livrará da Qualcomm no segmento de modem 5G. Ela recuou. É com essa expressão que repercutimos a decisão da Microsoft de liberar a instalação do Windows 11 em PCs que até então não eram compatíveis. Pois é, senhoras e senhores amigos do canal, após muita pressão do público e com o fim iminente do suporte para o Windows 10, a Microsoft foi obrigada a voltar atrás. Agora, a empresa até deixa você instalar o Windows 11 naquele seu PC mais antigo sem suporte ao chip TPM 2.0, mas a Microsoft atualizou os termos para deixar bem claro que isso deve ser feito por sua conta e risco. A empresa ainda reforça que os dispositivos com hardware inelegível não têm garantia de receber atualizações, inclusive as de segurança, e que danos gerados pelos updates devido à falta de compatibilidade não serão cobertos pela garantia do fabricante. Além disso, caso a experiência não for bem sucedida, a Microsoft disponibiliza métodos de reverter a atualização e voltar para o Windows 10. Isso precisa ser feito em até 10 dias. E aconteceu aquilo que ninguém queria. Os estados subiram o ICMS cobrado em todas as importações dentro do programa Remessa Conforme. Com isso, a taxa passou de 17% para 20%. A mudança deve começar a valer a partir de abril de 2025, sendo que os secretários de Fazenda dos estados alegaram que isso era necessário para, abre aspas, proteger o mercado interno, promovendo uma tributação mais justa e alinhar o tratamento tributário aplicado às importações ao praticado para os bens comercializados no mercado interno. Fecha aspas. Lembrando sempre que, além do ICMS no Remessa Conforme, o consumidor paga 20% de imposto federal para compras abaixo dos $50 e 60% para mercadorias acima desse valor. Comentando o assunto, a Shein e o AliExpress lamentaram a decisão, afirmando que o imposto pode chegar a 50% do valor final do produto, sendo que isso deve penalizar os mais pobres das classes C, D e E. E agora, antes de encerrar o Plantão TC, nós precisamos falar sobre a linha Galaxy S25. Isso porque o que não falta é vazamento envolvendo os smartphones topo de linha da Samsung. Claro que isso é algo meio que esperado, uma vez que rumores indicam que o lançamento dos aparelhos deve acontecer no dia 22 de janeiro de 2025. Inclusive, já pode colocar aí na agenda. Além disso, falando um pouco mais sobre o desempenho, a Samsung deve lançar todos os modelos com 12 GB de RAM por padrão, sendo que a opção de 512 GB e 1 TB do Galaxy S25 Ultra terá 16 GB de RAM. Isso será feito em toda a linha para que os aparelhos sejam capazes de executar com tranquilidade os recursos de inteligência artificial, sendo que a Samsung pode vender os aparelhos com o mesmo preço da geração passada, o que é uma boa notícia.
Anota aí os valores europeus já convertidos: 5.714 para o S25, 7.296 para o S25 Plus e R$ 9.200 para o S25 Ultra. Outro detalhe vazado sobre o Galaxy S25 Ultra envolve as câmeras, que vazaram numa plataforma recentemente. O sensor principal será de 200 megapixels e a lente ultra-wide atualizada de 12 para 50 megapixels. O sensor Telephoto 1 tem 50 megapixels com zoom óptico de 5 vezes, e o Telephoto 2 tem 10 megapixels com zoom de 3 vezes. Por fim, vazamentos indicam que toda a série Galaxy S25 deve ter suporte para carregamento magnético sem fio, mas com velocidade limitada a apenas 15 watts. E para encerrar bem essa edição do Plantão TC, vamos falar de lançamento global da linha Redmi Note 14. Os aparelhos foram lançados na Índia e, começando pela variante padrão, temos tela OLED de 6,67 polegadas, plataforma MediaTek 7025 Ultra, 8 GB de RAM, câmera principal de 50 megapixels e bateria de 5.110 mAh com carga de 45 watts. O preço dele parte do equivalente a R$ 1.300. Já o Redmi Note 14 Pro adota a mesma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução que alcança o 1,5K. A plataforma é MediaTek Dimensity 7300 Ultra, a sensor principal de 50 megapixels, bateria de 5.500 mAh com carga de 45 watts e Android 14. Inclusive, todos são vendidos com Android 14 rodando sobre o HyperOS 1.0. O preço dele custa o equivalente a R$ 1.800 já convertido da rúpia. Por fim, temos o Redmi Note 14 Pro Plus, com painel OLED de 1,5K, plataforma Snapdragon 7S Gen 3, câmera principal de 50 megapixels e sensor telefoto com mais 50 megapixels, além de bateria de 6.200 mAh com carregamento rápido de 90 watts. Esse dispositivo custa cerca de R$ 2.220. Lembrando sempre que esses preços estão todos em conversão direta e sem considerar os pesados impostos brasileiros. Por enquanto, não há previsão para venda aqui no Brasil, mas certamente esses aparelhos devem surgir em revendedores neste fim de ano. E chegamos ao fim de mais uma edição do Plantão TC, mas antes de ir embora, quero pedir o seu like aqui no vídeo e também a sua participação aqui no campo dos comentários. Gostou dos novos Redmi Note 14 globais? Ansioso pelo lançamento da linha Galaxy S25? E o iPhone SE de quarta geração vai ser um bom aparelho? Você ainda importa alguma coisa depois dos impostos do remessa conforme? Agora eu vou embora, um abraço para você, um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima.